sua mentalidade, se ela tem sido uma mentalidade de perdedora ou de perdedor, hoje eu vou te dizer que a palavra do Senhor, ela te encontrou. E hoje a tua mentalidade está sendo formada numa mentalidade de um vencedor. E o tema dessa palavra é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E você vai entender o que Deus vai falar hoje com você. Deus, ele quer transformar a tua vida, ele quer mudar a tua história. O Espírito Santo, desde quando eu me levantei cedo, o Espírito Santo tem ardido no meu coração para eu vir aqui trazer uma palavra para alguém neste dia. E esse alguém pode ser você. Pode ter acordado desmotivado, desanimado, achando que fracassou na vida, que mais uma vez está indo trabalhar, está indo se levantar e se repetindo mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. E assim você tem vivido um ciclo que parece que ele nunca se encerra, parece que é o mesmo ciclo a vida inteira. Então, se isso faz sentido para você, permanece nessa live, vai ser rápido. E o título dessa palavra é mudança de mentalidade. E essa palavra ela se encontra em Atos dos Apóstolos. Amém? Sua mentalidade não determina sua felicidade. A sua mentalidade de hoje não determina a sua felicidade. Eu acredito que você vai entender perfeitamente. A sua mentalidade ela não pode determinar a sua felicidade. E eu vou ler aqui para vocês uma passagem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que diz assim, ó: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Isso era às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Então, estava sendo levado para a porta do templo um aleijado de nascença. Eu quero que vocês entendam aonde nós iremos chegar, porque Deus vai falar contigo. Sua mentalidade hoje, ela não pode determinar a sua felicidade. Olha o que estava acontecendo com esse homem aleijado. Ele era levado até a porta do templo por alguém. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Então, peraí. Se esse aleijado estava sendo levado todos os dias até o portão formoso por alguém para pedir esmolas, então isso significa que aquele local é um local que trazia lucros, né? Era um local de lucros, porque ninguém vai para o mesmo local todos os dias para pedir algo para alguém se não estivesse lucrando. Então ele estava acostumado já com aquela vida, ele estava acostumado a viver daquela forma. Talvez no início ele não gostasse, talvez no início não era aquilo que ele queria, mas aí diante das dificuldades, das necessidades, ele foi se acostumando com a situação e então ele acabou aceitando viver aquela vida que ele estava vivendo. Então ele deixou de se posicionar de uma forma diferente e começou a se posicionar naquilo que as pessoas determinavam para ele. Tá entendendo até aqui? Tá fazendo sentido para você? Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Então presta atenção. Pedro e João olharam para esse homem sentado no chão pedindo esmola, ao qual eu imagino comigo que pediu esmola para ele também, para Pedro e João. E Pedro olhou para esse homem, a palavra está dizendo que ele olhou para este homem e falou assim, ó: Pedro, olhe para nós. Então pediu para o aleijado olhar para ele: olhe para nós. E o homem olhou para ele e olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então, claro, ele estava esperando receber o quê? Uma esmola de Pedro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhes dou. Amado, a pergunta que eu quero fazer para você: você sabe realmente o que você quer pedir para Deus? Se Jesus Cristo aparecesse na tua frente hoje, você saberia exatamente o que pedir para Ele? Porque presta atenção, aqui nós estamos falando do aleijado, que era levado até o portão formoso para pedir esmola. Ali ele estava acostumado com aquela situação. Mas entenda, Pedro e João não tinham o que ele queria
Mas Pedro e João tinham algo maior, tinha algo melhor, que até mesmo o próprio aleijado, aqui, segundo a palavra, não esperava receber. Deus, ele deseja mudar a nossa realidade, mas antes dele realizar tal mudança, ele primeiro tem que mudar a nossa mentalidade. Então a pergunta que eu estou fazendo para você no dia de hoje é: você sabe o que você quer pedir para Deus? Se essa palavra está chegando até você, é porque justamente ele já está trabalhando a tua mentalidade. Ele está trazendo algo, ele tá fazendo assim na sua cabeça, ó, algo diferente. Ele está falando: opa, peraí. Se você está despertando isso em você, é porque ele está despertando algo que ele quer derramar já sobre você. O paralítico imediatamente estendeu as mãos pedindo o quê? Uma esmola. Conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, que percebemos que ele não tinha nenhuma perspectiva de mudança na vida dele. Mas, naquele dia, quando aqueles dois homens, cheios do poder do Espírito Santo, chegaram até ele e olharam para ele e pediram bem assim, ó: olhe para mim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, antes de algo sobrenatural acontecer na vida daquele paralítico, Deus queria que ele mudasse a mentalidade dele. Deus queria que ele mudasse a visão dele. E quando ele olhou para Pedro e João, eles receberam uma palavra profética. E qual foi essa palavra profética? Versículo 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ah, isso é poderoso. Amados, muitas das vezes nós estamos em lugares e situações que nos colocam. E pelo fato de nós não termos mais opção, ou aparentemente não enxergar mais uma razão para sair daquele lugar, nós permanecemos como esse aleijado. Nós permanecemos no mesmo lugar. Esperamos depender de alguém, que alguém traga algo para nós. Mas se Deus te colocou hoje aqui para ouvir essa palavra, essa ministração, é porque Ele quer mudar a tua realidade. É porque Ele já está mudando a tua mentalidade. Como eu falei, sua mentalidade ela não pode determinar a tua felicidade. Não é a forma que tu começa, mas sim como tu vai terminar. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está abrindo portas para você, que Deus está estendendo as mãos para você nesse horário de 12h25. Deus está estendendo as mãos para você, está te tirando dessa situação que você está vivendo e vai te elevar para níveis maiores. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, conforme a palavra de Deus nos diz aqui, ó. Muitas das vezes a nossa mentalidade ela não está condicionada para o sucesso, e muitas das vezes está condicionada ao quê? Ao fracasso. E o que Deus está nos revelando através da palavra dele é que antes dele fazer um milagre, antes dele fazer aquilo que nem mesmo tu sabe o que tu quer receber, ele precisa trabalhar na tua mentalidade, ele precisa expandir a tua mente. E ninguém expande uma visão, ninguém expande uma vida se não for sob pressão. Eu não sei se você está pegando, não sei se você está comigo, mas se você está pegando isso, se você acha que essa palavra é para alguém, já começa a compartilhar para alguém. Começa a compartilhar. Nem mesmo o aleijado sabia o que queria. Por quê? Porque ele só via lucros reais, lucros em dinheiro. E aqui, ó, a palavra no versículo 7 de Atos 3 diz assim, ó: segurando-o pela mão, Pedro, segurando o aleijado pela mão direita, o levantou. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto só se pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu ele andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado, pedindo esmola na porta do templo. Ei, meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes te colocaram em lugares que você não gostaria de estar, desempregado ou até mesmo trabalhando e não é o emprego dos teus sonhos. Tu tá ali só para cumprir um ponto. Ei, meu irmão, primeiro de tudo,
Saiba o que você quer pedir para Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, perguntando: o que tu queres? O aleijado pediu uma esmola. Pedro virou para ele e falou que não tinha dinheiro, mas o que ele tinha, ele dava. O aleijado precisava muito mais do que dinheiro. Ele precisava muito mais do que aquela provisão ali que ele ganhava diariamente. Sabe o que eu tenho para te dizer? Que muitas das vezes nem você e nem eu sabe o que estamos precisando, mas Ele sabe. E Ele manda a provisão que você precisa. Então hoje, se você tem fé, levanta a tua mão aí, que eu já vou profetizar na tua vida. Deus está mandando a provisão para você. Deus está mandando a provisão certa para você. A quantidade certa, na medida. O que tu queres que Ele te faça, meu irmão. Não tenha dúvidas. Talvez você hoje esteja condicionado com uma mentalidade e pensa assim, ó, já deu tudo errado, já estou velho demais, não tenho mais o que fazer na minha vida. Mas eu tenho algo para te dizer, não condicione a tua mentalidade dessa forma. A sua mentalidade, se ela tem sido uma mentalidade de perdedora ou de perdedor, hoje eu vou te dizer que a palavra do Senhor, ela te encontrou. E hoje a tua mentalidade está sendo formada numa mentalidade de um vencedor. Uma mentalidade de uma pessoa que vai vencer, e não somente vencer, vai triunfar sobre as batalhas. E pessoas vão ver você triunfando em nome de Jesus. E tempo de mudança de mentalidade. Amém? Então, fica com essa palavra. Eu vou orar para encerrar. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa mudar realidades, Pai. Que o Senhor possa transformar. Que o Senhor possa continuar, Deus, a trazer esperança, Pai, na mentalidade delas. Transforma o dia delas. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de depressão. Eu repreendo, Pai, o espírito de rejeição. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro palavras de bênção, de cura. Que o Senhor possa manifestar o Teu Espírito na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa vir trabalhar, Pai, na mentalidade de cada uma delas, Deus. Assim como o Senhor, Papai do Céu, usou Pedro, Deus, para estender as mãos e ajudar aquele paralítico a andar, Senhor. Que essa pessoa, no dia de hoje, Pai, não possa viver acostumado com esmolas que esse mundo dá, Senhor. Mas que elas possam enxergar além, Pai, além disso, Deus, que elas possam ter sabedoria em pedir para Ti, Deus, e ver a perspectiva em Jesus Cristo, Pai, que só Ele pode mudar a realidade de nossas vidas. Meu amado irmão, se essa palavra tocou no teu coração, não deixa de colocar aqui nos comentários, escrever um amém. Deus nos abençoe, compartilhe com mais um, e que Deus possa abençoar o teu dia de hoje.